nossos colegas aqui da Câmara que nos dão suporte para o nosso trabalho. Hoje tem o Caleb, a Lene e a Carol. Nossa equipe hoje está um pouquinho mais reduzida, tem algumas meninas que estão de férias. A nossa rádio comunitária, Fábio Costa, obrigado, Fabão, Deus abençoe a sua vida. Boa noite a todos que estão ouvindo, sintonizaram para ouvir os nossos trabalhos. Muito obrigado, muito bom saber que tem pessoas interessadas ao ouvirem as matérias que estão em pauta nessa Casa de Leis. Então, no horário regimental de 20 horas, que agora deixou de ser excepcional, né? No horário regimental de 20 horas, eu declaro aberta, quase não dando quórum até o momento, não está dando quórum, tem 5 vereadores, eu declaro aberta a 41ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 12ª legislatura. Inicialmente vou pedir à nossa colega vereadora Helena que proceda a leitura de um texto bíblico. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor por todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o teu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Amém. Vamos então para a leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 18 de outubro de 2022. Vereadora Helena fará a leitura. Ata da 40ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Alenir Paladão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 40ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. No horário excepcional de 20 horas, a sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador Ibemar Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes na sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, João Vitor Soares, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Corrêa da Silva, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Arcos de Torres. Estava ausente da sessão com falta justificada o vereador Marlone Dias Bernardes. Verificando-se a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de um Salmo 127. Dando continuidade, o presidente pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 17 de outubro. Após a leitura da ata, foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase do expediente do Executivo. Não havendo nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores. Momento em que foram apresentados os seguintes documentos: Projeto de Lei Ordinário PL 031/2022, de iniciativa do vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, a qual dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e indisponíveis, destinada exclusivamente à distribuição gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, na farmácia municipal e em outras unidades de saúde do município e da outras providências. Indicação MC 015/2022, de iniciativa do vereador Marconei Corrêa da Silva, solicitando ao Executivo Municipal que sejam feitos os estudos necessários para a fim de desenvolver um cronograma de coleta semanal ou quinzenal de resíduos sólidos, bem como a fixação de pontos de estratégias voluntárias na região do assentamento Silva Luiz e na cidade da Fraternidade, com vistas a proceder com a destinação adequada dos resíduos. Após as discussões, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade.
Neste momento, o presidente da Casa, o vereador Itamar Siqueira, solicitou uma pequena correção na ata, anteriormente já votada, na fase da votação do PN 02/2022. No momento em que a vereadora Helena Gomes assumiu a presidência dos trabalhos, com a ressalva, a ata segue aprovada, porém endereçado, a ata segue aprovada por unanimidade. Ofício JV 044/2022, de iniciativa do vereador João Vitor Soares, endereçado ao deputado federal professor Alcides, solicitando emenda parlamentar para aquisição de 2 máquinas trituradoras de resíduos vegetais, e não havendo mais nenhum documento para ser apreciado na fase dos expedientes dos vereadores, passou-se então a parte dos informes da presidência. Momento em que o presidente anunciou a realização da sessão extraordinária, após a ordinária do dia 18 de outubro, para a terceira e última votação e discussão do projeto de lei ordinário PL 025/2022. E não havendo mais um informe da presidência, passou-se a parte do tribunal dos vereadores. Momento em que o vereador João Vitor falou sobre o ofício encaminhado ao deputado federal professor Alcides e explicou que as máquinas trituradoras de galhos ajudarão na demanda de podas nos municípios, bem como aos pequenos agricultores da região. O vereador André Luiz relatou reclamação de munícipe que reside na área rural sobre falta de medicamentos, o que motivou a apresentar o projeto de lei PL 031/2022 e falou um pouco sobre a matéria. O vereador Marconete Corrêa parabenizou o vereador André pela apresentação do projeto, parabenizou o vereador João Vitor pela solicitação das máquinas trituradoras. Não havendo nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia, momento em que deu-se início à segunda discussão e votação dos seguintes documentos. Projeto de lei PL 025/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, do Fundo Municipal da Pessoa Idosa e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo PDL 01/2022, o qual ratifica parecer prévio do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás para aprovar o Balanço Geral do exercício de 2018, mantém as ressalvas apontadas pelo TCM Goiás e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de resolução PL 02/2022, o qual altera o dispositivo da resolução 66/2016, regimento interno da Câmara Municipal de Alvarez de Goiás, ajustando horários de sessões. Após as discussões, o projeto foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum documento escrito na ordem do dia, constatando não haver mais nenhum assunto a tratar e não havendo nenhum vereador candidato ao direito da palavra, na fase das explicações pessoais, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a sessão extraordinária a realizar-se logo após o encerramento desta, tendo como ordem do dia a terceira discussão e votação do PL 025/2022. Para constar-se, lavrou o presente ato que livre a chave conforme vai impressa em 3 folhas, com título da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 003 e assinadas juntificadas por todos os vereadores presentes à reunião. Bom, eu pergunto aos colegas vereadores e vereadoras se todos são favoráveis à ata da forma que foi lida ou se existe alguma correção a ser feita. Ok? Nenhuma correção? Então são favoráveis, está aprovada por unanimidade dos presentes. Lembrando que o vereador João Vitor entrou em contato comigo hoje, justificando a sua ausência. Ele está com problema de doença na família, ele está com o filho dele doente e está acompanhando o filho. Então, por isso, não deu tempo de ele chegar para a sessão de hoje, certo? Também me redimir aqui, me desculpar com a Priscila, que eu falei que hoje nós estávamos sendo acompanhados só pela Carol e pela Lene, e nós temos a nossa colega Priscila também aqui nos dando suporte à sessão. Desculpa não ter citado seu nome, não, senhor Priscila. Nós temos os expedientes do Executivo Municipal. Inicialmente o projeto
de lei PL 030/2022, o qual autoriza o Executivo Municipal a celebrar a concessão de direito real de uso à Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e da outras providências. Esse projeto já está em tramitação, já foi entregue às devidas comissões e irá passar pelas comissões de Justiça e Redação e também pela Comissão de Finanças e Orçamento, ok? Esse da Cavaleiro de Jorge aqui não teria que passar pela Comissão de Cultura também? Eu teria que seria bom também, né? Passar pela Comissão de Cultura. Qual o nome completo da comissão? Social, educação social. Sim, porque se trata do direito real de uso da casa Cavaleiro de Jorge, lá em São Jorge. Então acho que deve passar pela Comissão de Cultura. Nós vamos acrescentar mais uma comissão aqui, ok? Então já está encaminhado. E foi também por um esquecimento dentro da montagem do processo para entrega para que a gente desse sequência aos trabalhos, não foi repassado a ata da sessão extraordinária. Nós tivemos a ata da sessão extraordinária, né? E como nós já demos início ao expediente do Executivo Municipal, a gente paralisa para fazer a leitura da sessão extraordinária. Os vereadores acham melhor deixar para ler essa ata da sessão extraordinária na sessão de amanhã. Foram buscar. Ler hoje, né? Então tá. Então, de qualquer forma, esse projeto que já está encaminhado, só vamos acrescentar que está na Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, para os seus pareceres, e vamos encaminhar também para a Comissão de Cultura, certo? O projeto dessa casa de Cavaleiro de Jorge, vamos encaminhar para a Comissão de Cultura também, certo? Me desculpando com os vereadores, com os nossos ouvintes, nós vamos retroceder um pouquinho a fase dos expedientes, porque faltou a leitura da ata da sessão extraordinária realizada também no dia 18 de outubro de 2022. A vereadora Helena fará a leitura da ata. Ata da sessão extraordinária de 18 de outubro de 2022. Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Liberada Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras na sessão extraordinária logo após o encerramento da sessão ordinária da mesma data, sob a presidência do presidente da Câmara, vereador Heitor Siqueira. Além do presidente, estiveram presentes na sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, João Vitor Soares, Helena Maria da Conceição Gomes, Marco Ney Corrêa da Silva, Renato Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Alves de Torres. Estava ausente da sessão, com pauta justificada, o vereador Marlon Dias Bernardes. Verificando a existência de quórum, o presidente declarou aberta a sessão, seguindo a pauta programada, anunciou-se a ordem do dia. Anunciou-se a ordem do dia, o qual constou a terceira e última discussão e votação do projeto de lei ordinária PL 025/2022, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, do Fundo Municipal da Pessoa Idosa e da outras providências. Após as discussões, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum documento para ser votado, o presidente deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 7 de novembro nas dependências da Câmara, no horário excepcional de 20 horas. Para constar, se lavou a presente ato que ele e achado conforme vai impresso em duas folhas, com timbre da Câmara, numeradas sequencialmente de 001 até 002 e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião.
concordam com a ata da sessão extraordinária quando foi lida? Ok? Então está aprovado por unanimidade, tá? Temos agora também, voltando ao expediente executivo, nós temos o projeto de lei complementar o PLC 016, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Alto Paraíso de Goiás e das outras providências. Também já está em tramitação, já foi encaminhado para as comissões de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento para que emitam seus respectivos pareceres, ok? Só lembrando que esses projetos que estão sendo apresentados do Executivo Municipal, todos eles, os que não estão ainda, estarão à disposição de todos os munícipes nas redes sociais da Câmara. Então, por isso, eles não estão sendo lidos na sua íntegra. Então, cada munícipe ou qualquer pessoa que tiver interesse em acompanhar essa tramitação, quiser ler todo o projeto, entra nas redes sociais da Câmara e vai encontrar o projeto na sua íntegra, para que possam, então, ter total acesso, ok? Por isso a gente não está fazendo a leitura da matéria completa, certo? Temos também, de autoria do expediente executivo municipal, o PL, Projeto de Lei Ordinária 032/2022, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A. e da outras providências. Esse projeto também vai ser encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, para que emita os seus respectivos pareceres. E como foi dito anteriormente, também estará à disposição de todos os interessados nas redes sociais da Câmara. Quem quiser pode acompanhar toda a tramitação, ok? Temos também do Executivo Municipal o ofício Gabinete 422/2022. Esse ofício será lido agora em plenário e os vereadores vão ter que votar se são favoráveis ou não, porque ele pede um prazo maior para a resposta a requerimentos. Ok? Então, eu, senhor Elmar Siqueira, presidente da Câmara, ao Paraíso 3 de novembro de 2022. Assunto: prazo para requerimento MB 05/2022, MB 06/2022, RF 014/2022, MC 017/2022, RF 015/2022, RF 016 e RF 019. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho por meio deste solicitar prazo de 15 dias para encaminharmos respostas aos requerimentos. MB 05/22, do vereador Marlon Dias Bernardes. MB 06/22, do vereador Marlon Dias Bernardes. RF 014/22, vereadora Renata Novaes de Freitas. MC 017/2022, vereador Marconei Corrêa da Silva. RF 015/2022, da vereadora Renata Novaes de Freitas. RF 016/2022, da vereadora Renata Novaes de Freitas. E RF 019/2022, também da vereadora Renata Novaes de Freitas. Tal prazo se faz necessário, tendo em vista a necessidade de levantamentos de todos os dados demandados assim, mas tempo, tal prazo se faz necessário, tendo em vista a necessidade de levantamento de todos os dados demandados assim, mas tempo para juntar os documentos solicitados. Logo mais enviaremos todas as informações para a verificação da Secretaria de Casa de Leis, certo de ser pronto, a ponto. Pronto atendimento ao solicitado, desde já colocamos, colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. Assinado Marcos Adilson Rio. Essa matéria, senhores vereadores, como os interessados são senhores autores dos requerimentos, concordam em abrir esse prazo maior para o prefeito, que está pedindo 15 dias para responder alguns requerimentos, porque ele já tem tido tempo hábil para ajuntar todos os documentos. Não, pode comentar, não tem problema, é uma solicitação do prefeito. Se a Câmara não, a situação é bem clara, se a Câmara, os vereadores não concordarem,
cada vereador vai ter que tomar a sua própria atitude, ou seja, e a atitude a lei diz que são 15 dias. Se não atender em 15 dias, o que o vereador pode é fazer um ofício solicitando à presidência que tome as providências. A presidência vai entrar em contato com o prefeito para saber o motivo do não atendimento e, se achar que há necessidade, até judicializa porque não foi cumprido o prazo estabelecido. Mas o prefeito está pedindo aos vereadores aqui, para não ter toda essa tramitação, que os vereadores concordem a abrir 15 dias mais para ajudar os documentos. Aí fica a questão à disposição dos senhores. Se alguém quiser comentar, o ofício está à disposição. Eu gostaria, presidente, primeiramente, boa noite a todos e a todas aqui presentes. É sempre gostoso ver a nossa casa com pessoas queridas frequentando e acompanhando o nosso trabalho. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Fares FM, aos funcionários da casa, funcionárias e vereadoras e vereadores. Eu acho que é importante, sim, quando houver a necessidade, a prefeitura encaminhar para cá um ofício solicitando mais tempo, mas um dos meus requerimentos, que é o requerimento 19, ele faz perguntas bem claras e diretas, né? Quem está ocupando nesse momento a cadeira de secretária ou secretário na Secretaria de Educação, onde as reuniões do Conselho de Educação estão ocorrendo e quando terá o chamamento para a nova composição do Conselho. A Prefeitura não saber quem é secretária de Educação para poder enviar essa notícia com 15 dias para a gente é um pouco não satisfatória, né? Então, assim, eu fico um pouco preocupado se esse tipo de informação não está sendo averiguado lá dentro e não se sabe, o que dirá de outras matérias mais complicadas que a gente envia solicitação de requerimento para entender a quantas anda o caminhar do nosso município, né? Então fica aqui, sim, não tem como, né, judicializar uma questão como essa, mas fica aqui a minha preocupação e o meu desgosto com relação ao pronto atendimento da Prefeitura com relação a matérias simples quanto essa. E quem sofre é a sociedade civil, que continua sem saber quem é secretário de Educação, como e onde estão sendo feitas as reuniões do Conselho de Educação e quando haverá algum chamamento para a nova composição do Conselho. Era isso, presidente. Obrigada e boa noite. Perguntas mais algum vereador gostaria de comentar sobre o ofício do prefeito? Pedro Marrone. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento os demais vereadores, vereadoras, cumprimento a todas as pessoas presentes, funcionários da casa. Senhor presidente, eu acredito que o meu requerimento, quando assim solicitei, eu precisava de algumas informações, até já ter um conhecimento que dentro do período de 15 dias o executivo deveria responder. Eu estive nessa casa na semana passada percebendo já que estava vencendo, né, o requerimento da resposta do executivo, e eu precisava de algumas informações, né, e eu fui avisado, a casa fez contato com o gabinete, eles estavam providenciando, inclusive já estava bem, já em andamento essas buscas, né, para que respondesse aqui a casa. Da minha parte tranquila, mas eu acho que, sempre eu falei isso aqui, se realmente tem toda essa dificuldade, mas as matérias dos vereadores dessa casa tem que ser um pouco mais levado mais a sério. Eu entendo que é uma prerrogativa regimental do prefeito pode pedir mais 15 dias, mas é bom estar mais atento quanto esses documentos estão sendo enviados aqui ao executivo na questão de cumprimento ao pedido aqui dos nobres vereadores. Da minha parte, senhor presidente, tranquilo, eu vou aguardar. Eu libero os meus pareceres, eu libero sim mais 15 dias. Mais algum vereador gostaria de fazer comentário quanto ao ofício do prefeito? Eu pergunto se concordam, todos concordam? Ok? Então está estendido o prazo para que o executivo encaminhe a resposta aos requerimentos aqui mencionados por mais 15 dias. Ok?
Nós passarmos para o próximo ponto, eu quero cumprimentar as pessoas que nos honram com a presença, né? A Vanilza, não é isso? Muito obrigado, dona Vanilza. Stephanie, seja bem-vinda. Adna, obrigado pela presença, tá? Vamos para o expediente vereador. Já temos o requerimento AL 010/2022, de autoria do vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Excelentíssimo senhor vereador Guilherme Arthur Siqueira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente, depois de seu livro plenário desta Casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine aos estados competentes de sua administração que seja encaminhada a esta Casa de Leis informações sobre o andamento para a construção da capela do cemitério municipal, tendo em vista que a população pergunta frequentemente, tornando um clamor social. Sala das Sessões, em 7 de novembro de 2022. Vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. O requerimento do colega Zezinho está em pauta para discussão e posterior votação. A palavra inicialmente está com o autor da matéria. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras, ao nosso grupo que se faz presente, sejam sempre bem-vindos à nossa casa, aos nossos clientes da rádio, os funcionários aqui da casa. Bom, senhor presidente, esse requerimento é mais no intuito de saber como está o planejamento e também aqui perante as questões com relação a essa construção da capela aqui no nosso cemitério municipal. Infelizmente, nós não temos hoje local apropriado para poder despedir dos nossos entes queridos, amigos, enfim, não tem local próprio. E tem muito disso que diz aqui na cidade com relação a essa construção da capela. Infelizmente, está aparecendo muito pai da criança, mas nada sai do papel. Então, esse requerimento é mais no intuito de saber como está o planejamento, até mesmo porque é um clamor social das pessoas aqui na cidade. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de comentar sobre o requerimento do colega? Vereador Marrone. Senhor presidente, quero parabenizar o nobre vereador por essa iniciativa. É uma demanda já de quase todos os vereadores, né? O senhor também já ficou muito quanto isso. Mas tinha uma pessoa aqui que hoje eu tenho orgulho de poder dizer que está dando continuidade ao nosso ex-vereador Luizinho, que sempre brigou para que isso fosse concretizado. E aqui o senhor dando continuidade nessa briga. Eu vou dizer que é uma das coisas importantes, né? Algumas ações têm que ser feitas na festa da capela aí, que ela é necessária, importante e urgente. Parabenizo, Vossa Excelência, pode contar comigo. Mais algum vereador gostaria de comentar? Vereadora Helena. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras presentes aqui nessa noite. Senhor presidente, só quero parabenizar aqui o vereador André por esse requerimento. O vereador me fez lembrar bem que mês de fevereiro, né, eu mandei um requerimento também pedindo informações sobre essa capela. E note-se que até agora, né, a gente não tem mais nada além daquilo que se diz no papel e muitas especulações e nada de concreto. Então, é importantíssimo esse requerimento, a gente não pode deixar de estar cobrando, porque hoje é uma situação difícil. Hoje, além de tudo, os últimos enterros que tivemos aqui no cemitério foi à luz de farol de carro, né, porque já foi um pouco à noite e uma situação assim muito desagradável. Os dois últimos enterros tivemos que eu estava presente, o pessoal teve que acender o farol de carro porque estava escuro, né? Então é questões assim de muitas outras coisas, capela, iluminação. Então, parabéns, vereador, por esse requerimento que se faz muito necessário. Obrigado, presidente. Mais algum vereador gostaria de comentar? Vereador, posso fazer só um pequeno comentário? Essa situação, vereador, da capela no cemitério, há 1 ano e meio atrás, exatamente, 1 ano e meio atrás, eu falei com o prefeito, criei inclusive um grupo de WhatsApp, os vereadores se lembram, né, vereadora Helena, acho que todos se lembram, a Rene me ajudou, que é um grupo de WhatsApp,
Conversei com empresários dispostos a investir e ajudar na construção da capela. O que faltava, eu busquei o prefeito na época, eu falei com ele, falei, prefeito, a única coisa que falta é o projeto com um orçamento, para que eu possa passar para os empresários começarem a doar o dinheiro para a gente começar a capela. E aí o prefeito na época me disse, estou passando para o nosso engenheiro e muito em breve você terá em mãos o projeto e o orçamento para que então possa pegar essas doações. E esses empresários estão aguardando até hoje esse projeto e esse orçamento, e eu já cobrei inúmeras vezes do prefeito esse projeto e o orçamento, e até hoje isso não chegou em minhas mãos. Então, por isso, quero parabenizar o colega André por esse requerimento, e essa capela só não está já construída e à disposição da nossa comunidade, porque a prefeitura até hoje não entregou e não repassou. Eu fiz várias cobranças quanto a isso, o projeto e o orçamento. Porque eu vou citar o nome dos empresários, mas tem vários empresários aguardando só isso para que eles venham participar desse grupo de WhatsApp e fazer doações para que a gente possa construir a capela. E infelizmente a gente fica amarrado porque a prefeitura não caminha. Nesse aspecto aí não tem caminhado. Então, infelizmente é isso. Pois não, vereador. Senhor presidente, inclusive hoje eu tenho contato com o Will, engenheiro da prefeitura, e ele me disse que já tem projeto e já tem orçamento. Aí eu fui perguntar para ele o que está faltando, meu amigo, para poder andamento, para a gente, enfim, iniciar as obras dessa capela. Então acredito que está faltando mais cobranças mesmo, porque não tem condições. Mas é isso, vamos então, você para que com esse requerimento chegando lá, que venha uma resposta positiva e possa nos encaminhar então esse projeto com o orçamento, para que a gente possa então começar a angariar fundos para isso, né? Tem pessoas dispostas a ajudar e muito. Está faltando só essa parte da prefeitura que tem que pegar o projeto com o orçamento. Vamos então para a votação? Vereadora Helena, como a senhora vota? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Pastor Marrone? A favor, presidente. Vereador Janot? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Hugo? A favor, presidente. Vereador Andrezinho? A favor. Está aprovado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos favoráveis, uma ausência do vereador João Vitor, justificada o requerimento do colega André Luiz e nenhum voto contrário. Era o que tínhamos de vereadores, não temos expedientes terceiros. E eu gostaria de, nos informes da presidência, fazer 2 comentários. O primeiro deles é, mais uma vez, confirmando que a ausência do vereador João Vitor é uma ausência justificada, pois ele está com problemas de saúde na família, está com um filho doente, está acompanhando o filho. Tá? E também gostaria de comentar com os senhores, hoje eu tive contato com 2 coordenadoras do projeto Rondon, que é um projeto universitário, que há muitos anos atrás vinha para isso, eu deve lembrar, né, pastor? Não que nós sejamos os mais velhos, não é isso, mas a gente lembra do que vinha antigamente, né? Então o projeto Rondon, eu pensei que nem existisse mais. Há muitos anos não vem na nossa região, e agora em janeiro eles vão estar fixando, acho que 15 ou 10 dias aqui, está fixado aqui ao Paraíso, fazendo esse trabalho junto às nossas crianças e os nossos jovens, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Claro que com o apoio da prefeitura, com o deslocamento da zona rural e tudo, mas estarão aqui ao Paraíso. Eles me pediram para virem aqui, essas 2 coordenadoras, apenas se apresentarem para os vereadores, para que os senhores as conhecessem. E eu pedi para que não viessem hoje, que antes eu queria comentar com os senhores e pedir uma autorização à nossa casa para que amanhã elas pudessem, segundo elas, serão apenas 2 minutos só para se apresentarem para a nossa casa. Então, eu acho muito interessante, que é um projeto de bastante relevância para o nosso município, e eu gostaria de saber se a Câmara autoriza essas 2 coordenadoras virem aqui se apresentarem mesmo. Pode ser? Não usa tribuna. Não vão usar a tribuna, elas vão simplesmente dar um momento assim, na fala, por exemplo, informe da presidência. No informe da presidência hoje eu vou pedir para que as coordenadoras do projeto Rondon se apresentem para a Câmara, só isso. Então, concordam? Tudo ok? Então eu vou avisá-las para estarem presentes na Câmara amanhã
para que possam se apresentar. E eu acho um projeto incrível. Não sei se é porque na minha adolescência eu fiz parte desses projetos, né? Projeto Rondon, aí vinham as coordenadoras e os alunos de várias áreas, né? Tanto saúde quanto educação física, enfim, e faziam várias oficinas com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, de modo geral, e é algo muito bom para a nossa juventude, né? Muito saudável. Então é isso aí, amanhã elas estarão aqui. Temos agora, chegou também agora o senhor, o nome do senhor, né? Senhor Vinícius, seja bem-vindo, senhor Vinícius, tá? Seja bem-vindo à nossa casa. Vamos começar então a tribuna dos vereadores. O vereador que quiser fazer uso da palavra na tribuna, por favor, faça a sua inscrição. Vereador Andrezinho com a palavra. Boa noite mais uma vez. Presente, hoje eu vou usar rapidamente o tempo da tribuna até em razão das demandas de projetos na ordem do dia. Mas eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro é trazer uma boa notícia. No ano passado eu encaminhei uma indicação para a prefeitura solicitando que fosse implantado lâmpadas de LED lá na pista de Cooper, tendo em vista a utilização dos nossos pedestres também que utilizam para fazer suas atividades físicas e também para trazer um melhor aspecto visual da entrada da cidade. Há uns dias atrás foi iniciado a obra, já começou a fazer a implantação dos postes para, consequentemente, colocar as lâmpadas de LED. E aqui eu quero agradecer a administração municipal em nome do prefeito Marcos Lima, né? Porque quem ganha com isso é a nossa população, principalmente essas pessoas que utilizam dessas pistas para fazer suas atividades e também, como disse, trazer o melhor aspecto visual na entrada da cidade, que inclusive é muito escuro dos dois lados. E um outro assunto, só para lamentar o falecimento do nosso querido amigo deputado estadual Iso Moreira, conhecido como Leão Nordeste Goiano. O Iso, senhor presidente, ele, se não em todos os municípios do Nordeste Goiano, quase todos, deixou um legado, seja através de ações, de emendas, e por isso era conhecido como Leão do Nordeste Goiano, que realmente tem um serviço prestado, principalmente aqui no nosso Nordeste Goiano, em especial aqui em Alto Paraíso. Então, que eu deixo meus sentimentos aos familiares, aos amigos, e que Deus tenha um bom lugar para ele. Obrigado, boa noite a todos. Marco Ney com a palavra. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Boa noite a todo o público presente aqui na casa. Uma honra sempre ter a visita de vocês que acompanham o trabalho da Câmara. E boa noite também aos ouvintes da Paraíso FM, né, e muitas pessoas que acompanham aí as sessões pela rádio. Bom, quero usar a tribuna de hoje para lamentar mais uma vez a questão da falta de estrutura que o Executivo disponibiliza para atender a saúde na zona rural. Ontem fui procurado novamente por uma senhora que utiliza o serviço médico lá no assentamento de Rodrigues, e segundo ela, no último dia 27, que é a única vez do mês que o Executivo vai fazer o atendimento lá, novamente foi cancelado por falta de carro de transporte. Então isso é um absurdo, já vem cobrando isso aqui há muito tempo, já falei sobre isso também no Conselho de Saúde, e mesmo assim, nessa única vez do mês, frequentemente ainda continua tendo esse problema. E amanhã vou estar também encaminhando alguns expedientes sobre isso. Outro assunto, presidente, é que, vendo aqui a relação do orçamento municipal, a gente vê, inclusive já foi mencionado aqui várias vezes, que o orçamento municipal desse ano ultrapassou todas as expectativas de arrecadação. Inclusive a gente aprovou aqui quase 18 milhões em crédito suplementar. Então, alguma coisa não está fazendo sentido, porque hoje acabou de entrar um projeto aqui na Câmara, o PL 032 de 2022, solicitando que a Câmara aprove que o Executivo pegue um empréstimo aí do Banco do Brasil de até 2 milhões de reais. Se esse ano a gente já teve quase 10 milhões em aumento de arrecadação, para que contrair uma dívida desse valor aqui para o município, que provavelmente vão ficar
essa dívida vai ficar para as próximas gestões aí pagar. Outro questionamento que eu tenho, que inclusive gera um outro prejuízo, né, que é o prejuízo da especulação imobiliária, que com o projeto da forma que está vai aumentar ainda mais, né, que é o PL 017 de 2022, que prevê a alienação de 21 lotes do executivo ali no Novo Horizonte. Esses 21 lotes, eles estão sendo vendidos a preço de mercado e no projeto não veio nenhuma especificação para atender o público local, né? Ou seja, quem é que vai comprar esses lotes? São pessoas que já têm uma condição financeira razoável, né? Provavelmente vindos de fora, constrói casa, aumenta o problema dos aluguéis, que são altíssimos na cidade, né? E o projeto não previu, né, a questão dos moradores, né? Os filhos da cidade, que geralmente, quando sai da casa dos pais e não consegue se manter na cidade, tem que mudar. Então, a cidade vai continuando perdendo identidade. Além, né, da minha visão, a falta de necessidade de estar vendendo esses lotes, né, porque se desfazer de patrimônio público para fazer asfalto, que é um bem que a gente pode se buscar por outros caminhos, né, outros meios, além do próprio recurso próprio que aumentou. Então, não faz sentido. Eu gostaria de deixar aqui essas críticas, né, e pensar em outras formas aí, inclusive na questão que tem na justificativa do projeto, que seria a construção de escolas, reforma de escolas. Veio o próprio deputado professor Alcides, esteve aqui e disse que conseguiria esse recurso para a construção da escola do Sertão, se não me engano, né, que é a principal, que não tem escola, realmente está improvisado lá, é necessário que se construa uma escola lá, mas esse recurso pode ser conseguido via emenda parlamentar, não precisa vender lotes do município que poderiam estar servindo para outras causas, né? Por exemplo, está sendo aí uma zona de loteamento social, por exemplo. Então, realmente não justifica. Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado. Boa noite. Mais um vereador Henrique, com a palavra. Boa noite. Queria só fazer uma parte na fala do Marconei. Primeiro, parabenizar essa crítica. Segundo, dizer que a gente recebeu uma destinação de emenda do deputado estadual Lucas Caiu no valor de R$280 mil para a construção e reforma de escola. Então, só para complementar que a gente tem um valor para essa finalidade também. Obrigada. Mais algum vereador? Não? Pode, claro. Obrigado, senhor presidente. Vereador, só uma parte que você fala, até mesmo uma ressalva, porque tem muita gente nos ouvindo. O senhor falou que a receita cresceu quase 10 milhões, né? Esse ano, só para corrigir, realmente não cresceu 10 milhões. Até o último fechamento, do último quadrimestre, tinha fechado aproximadamente 3 milhões e 500 mil. Só uma ressalva, porque tem outras pessoas nos ouvindo também. Bom, era o que tinha dos seus vereadores. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, com relação à questão das vendas dos lotes, o colega Marconei, se fosse doação ou algum outro instrumento, poderia se criar uma facilitação, um mecanismo para pessoas, moradoras, mas se é uma venda mediante processo licitatório, aí é contra a lei que vai facilitar para A ou B adquirir. Aí é que ele fizer a melhor proposta. Então, infelizmente, o executivo não tem nenhum mecanismo, nesse caso específico de venda de lotes mediante o processo licitatório. O executivo não tem nenhum instrumento que ele possa usar para facilitar para algum morador, algum munícipe vir adquirir, porque aí é a melhor proposta. Se a melhor proposta for de um munícipe, graças a Deus por isso. Se a melhor proposta for de um chegante, também graças a Deus por isso, e o executivo tem que abraçar. Então, nesse quesito aí não tem como fazer um instrumento que venha facilitar. Com relação às emendas para a construção da escola do Sertão, por exemplo, como foi colocado pelo colega, até o momento é totalmente inviável e é impossível emendas para a construção da escola do Sertão. Por quê? Porque o município não tem o título definitivo da terra.
e não se pode aplicar nenhuma emenda de nível estadual ou federal em algo que não é do município. Se o município não tem título da terra, ele não pode requerer uma emenda para esse fim. Nenhum deputado pode, até porque a lei proíbe. Então, ou faz com benefícios próprios, com recursos próprios, né? Ou então não faz a Escola do Sertão, enquanto o Estado não resolver essa questão fundiária e não colocar um título definitivo, não entregar o título definitivo da terra ao município, algo que ainda não foi feito. Então, infelizmente, para esse ano, não tem como ter emenda para a construção da Escola do Sertão, porque um dos documentos, talvez o mais importante, o mais sem ele não se pode fazer uma emenda, é exatamente o título da terra. Tanto que lá no Moinho conseguiu resolver, né, Helena? Agora, conseguiu resolver no Moinho agora, para que então tivesse condição de ter emendas para a construção da escola do Moinho, o que ainda não conseguimos, né? Não conseguimos porque a gente tem feito várias viagens a Goiânia e tem buscado de várias formas um mecanismo para conseguir o título definitivo da terra lá do sertão para a construção desse colégio. Infelizmente ainda não conseguimos. Existe uma expectativa de se liberar o mais rápido possível, mas essa expectativa tem um ano, né? E a terra é considerada como terra devoluta. Tá? Então aí o que acontece? O governo do estado tem que titular essa terra para o município de uma forma definitiva, porque aí sim, com esse título em mão, o município pode buscar emendas. Mas sem essa titularização direta para o município, é impossível. Mesmo o município investindo seria do governo, mesmo que existe um compromisso que foi feito a permuta, o terreno é do município, ninguém questiona isso, o terreno é do município. Só que para vir uma emenda a nível federal ou mesmo estadual, tem que ter o documento, que é o título. E esse título só quem resolve é o governo do estado, que ainda não resolveu essa situação. Tá? Então, quanto a posse ser do município, o terreno ser do município, ter feito uma negociação, uma doação, em parte, tudo isso está sacramentado, não tenha dúvida, lá tem dúvida do município. Só que não tem um título definitivo. E sem isso, a gente não consegue adquirir emendas. Certo? Eu gostaria de pedir também, galera, que nós fizéssemos uma moção de pesar aos familiares do nosso querido deputado Luiz Moreira pelo seu falecimento recente, né? E como foi me lembrado pelo André, eu tive o prazer de trabalhar durante muitos e muitos anos com isso. Acho que eu apoiei isso nos 5 ou 6 mandatos dele seguido, e foi um cara que ajudou a construir o Paraíso. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A quantidade de casas populares que o ISO conseguiu em seus mandatos para o Paraíso, a quantidade de cheques moradias que o ISO conseguiu para o Paraíso, a quantidade de ambulâncias que o ISO conseguiu para o Paraíso, além do gabinete do ISO estar sempre de portas abertas para atender o povo de Alto Paraíso nas questões de saúde, quantas cirurgias, quantas pessoas iam para Goiânia e ele sempre dava um jeito de atender, de levar para o hospital, tinha sempre uma equipe muito bem montada à disposição para atender o povo de Alto Paraíso. Então, assim, eu não tenho dúvidas, nenhuma dúvida, que na história de Alto Paraíso não houve nenhum deputado que tenha feito tanto pelo nosso município quanto o deputado Luiz Moreira. Não existe, sem sombra de dúvida, nenhum deputado que tenha contribuído tanto para o nosso município. Até porque ele foi deputado, se eu não me engano, por 6 ou 7 mandatos, né? E durante todos esses 6 ou 7 mandatos, ele sempre foi ou o mais votado, ou pelo menos o segundo mais votado de Alto Paraíso. Então, sempre teve esse compromisso com o povo de Alto Paraíso. E, então, eu acho justo fazer essa moção para a família do ISO, e eu espero que a gente tenha a possibilidade e a sorte de conseguir um político que venha abraçar com tanto carinho a nossa região, nosso município, quanto o ISO abraçou por tantos anos, né? Então, realmente, é uma perda lamentável para a Paraíba, a perda do nosso querido amigo ISO Moreira. Era o que eu tinha a comentar, além de lembrar mais uma vez que o nosso colega João Vitor não está na sessão e a falta dele é justificada.
Vamos então para a ordem do dia. Nós temos hoje três projetos para a ordem do dia. O primeiro é o PELO, que é a emenda à lei orgânica. Depois nós teremos o PL 28 e também o PR 004. Vamos começar pelo projeto de emenda à lei orgânica municipal 004/2022, de iniciativa das vereadoras Renata Novaes de Freitas, Helena Maria da Conceição e também do vereador Elmar Bertoldo de Siqueira, o qual altera e acrescenta dispositivo ao artigo 42 da Lei Orgânica do município de Alto Paraíso, Goiás, e da outras providências. Esse projeto foi encaminhado para parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vou pedir à vereadora Helena que faça a leitura do parecer para a posterior discussão e votação dos nossos colegas vereadores. Comissão de Justiça e Redação. Altera e acrescenta dispositivo ao artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Relator. Trata-se de matéria de iniciativa da vereadora Renata Novaes de Freitas, promovendo alterações à Lei Orgânica Municipal, no que se refere às exigências jurídicas e constitucionais, acompanho integralmente a manifestação da assessoria jurídica dessa Casa de Leis e apresento emenda à matéria, a qual passo a descrever abaixo, deixando a explanação completa para o momento da defesa do relator em plenário. Era o que tinha a relatar. Emendas. Emenda modificativa. Altera a redação do artigo 2º do presente projeto de emenda à lei orgânica para retirar a palavra adoção, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42. Por 120 dias, a vereadora gestante por nascimento ou morte prematura do filho, por 5 dias, o vereador após o nascimento ou morte prematura do filho. Voto do relator. Quanto aos aspectos constitucionais e de técnica legislativa, apresento voto favorável à matéria e com a emenda apresentada e recomendo aos demais que acompanhem o voto. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2022. Vereador Marlone Dias Bernardes, relator da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, através da manifestação dos seus membros, em reunião desta data, apresenta voto favorável por unanimidade ao PELO 04/2022, com a emenda apresentada nos termos referidos pelo relator da matéria. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2022. Vereadora Helena Gomes, presidente da comissão, vereador Marlone Dias, relator da comissão, e vereadora Renata Novaes, secretária de comissão. Bom, está em discussão a parecer da Comissão de Justiça e Redação. A palavra inicialmente está em poder da comissão, com o seu relator, vereador Pastor Marlone. Senhor presidente, quero parabenizar a nova vereadora pela iniciativa. Ao discutir essa matéria, achamos importante pedir um parecer jurídico, quanto à questão da legalidade, da juridicidade. Mas decidimos que a autor da matéria vai, às vezes da tribuna, vai estar falando da importância aqui desse projeto, uma coisa nova, mas muito importante aqui para a Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição da Comissão de Justiça e Redação. Vereadora Renata, com a palavra. Boa noite mais uma vez. Eu acho que hoje a Alto Paraíso de Goiás está entrando para a história, reconhecendo a importância da participação da mulher dentro dos processos políticos da nossa cidade. Acho que antigamente era muito comum nessa casa, quando a gente olha pelas fotos da galeria dos vereadores, são poucas as mulheres que representaram essa casa, e menos ainda uma que tivesse a necessidade de ter uma licença maternidade garantida para poder cuidar do seu filho, com todo o respaldo que a lei permite,
Hoje me encontro nessa posição de gestante, mas acho que a gente abre um precedente para que mais mulheres possam participar desse processo político, sem medo de, no decorrer desse mandato, poder engravidar e ter a segurança de cuidar do seu filho com todo o respaldo que a lei lhe permite. Então, acho que ao entrar esse projeto de lei ser aprovado dentro da nossa Câmara, ele passa então a compor a lei orgânica do município. Futuramente também vamos ter que aprovar o regimento interno, para que essa lei também possa ser incluída no nosso regimento e garantir assim e incentivar e motivar a participação de mais mulheres dentro do nosso processo político. Então agradeço demais a vereadora Helena Maria da Conceição Gomes e ao vereador Eliomar Bertoldo de Siqueira, que juntamente fizemos esse projeto de lei, para os ouvintes e para as pessoas presentes aqui, um esclarecimento breve de que todo o projeto, a lei orgânica, precisamos de 3 assinaturas. Então, quando fui procurar, tanto Helena quanto o Eliomar não titubearam, se prontificaram e agradeceram muito esse processo e essa oportunidade de fazermos história conjuntamente. Então, é isso que eu tinha para comentar e agradeço muito. Isso é um esclarecimento que foi pedido para ser retirada a palavra adoção do nosso projeto, porque tanto o vereador, quanto a vereadora, quanto o servidor e a servidora pública do município já tem garantia por lei, que é uma lei federal, de 120 dias no caso de adoção, tanto o pai quanto a mãe responsável pela criança. Então, achamos pertinente retirar essa palavra adoção, mas entendendo que também, no caso de, durante os 4 anos de mandato, o vereador ou a vereadora que decide adotar uma criança já tem o seu direito assegurado por lei e pode fazê-lo de coração aberto, que vai ser bem recebido aqui pela nossa casa. É isso, obrigada. Com a palavra, a vereadora Helena. Mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, só quero parabenizar a vereadora por essa matéria. E eu não poderia deixar jamais de participar. Fiquei honrada por ser convidada a participar do projeto, porque mais uma conquista para as mulheres de Alto Paraíso, porque as mulheres hoje elas estão cada vez mais interessadas na política, porque o lugar das mulheres é onde elas quiserem. Então, fico bem feliz por ter participado desse projeto e agradecer aqui a comissão, o relator, que tem se disponibilizado a tratar essas matérias. Ele fica assim meio perdido, senhor presidente, no meio de 2 mulheres, mas no final das contas ele sai muito bem, sabe? E eu agradeço por essa oportunidade de participar desse projeto. Bom, a palavra está aberta se mais algum vereador quiser comentar sobre a matéria em pauta. Vereador Antonei, com a palavra. Bom, primeiro gostaria de parabenizar a vereadora e os vereadores pela apresentação da matéria e salientar aqui que nem na lei orgânica, nem no regimento interno da Câmara não previa essa situação. Então, uma atualização do regimento em todos esses anos de lei, agora vai ter essa atualização que, no final, será muito boa para as mulheres da Câmara e as que vierem a compor aqui a Casa. Obrigado. Mais um vereador? Antes de votar, eu gostaria de fazer um pequeno comentário com o coautor do projeto também, dizendo que foi uma honra estar participando dessa matéria, vereador Henrique, dizendo que os direitos da mulher já é assegurado pela lei, por leis federais, Então, assim, a gente apenas está inserindo esses direitos já adquiridos na nossa lei orgânica para que fique registrado, que é muito importante, E assim, a Câmara de Alto Paraíso tiveram mulheres fortes participando durante toda a sua história, como a Dona Cecília, Lícia, quem mais passou mulheres? Deusaria, Taininha, a Helena está de volta agora. Nós tivemos mulheres fortes participando aqui do nosso processo legislativo e tomara que muitas outras venham a ocupar essas cadeiras, porque a mulher ela tem uma facilidade de, não só de legislar, mas na vida, ela é bem mais cuidadosa que o homem em todas as coisas,
E assim, eu digo, sem sombra de dúvida, a maior paixão da minha vida são as mulheres, em todos os sentidos, eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, tomara que a gente consiga ter na próxima legislatura muitas mulheres na nossa Câmara, quem sabe uma próxima prefeita, né, quem sabe. Então a gente torce para que as mulheres cada vez mais ocupem o seu espaço e que tenham direito a aquilo que a lei permite, né? Então é isso aí, vamos colocar em votação então um projeto de emenda à lei orgânica do município. Só lembrando aos nossos ouvintes, os vereadores já têm conhecimento disso, mas lembrando aos nossos ouvintes que o projeto de lei orgânica do município, ele passa por 2 votações. Então, e dentre essas 2 votações tem que haver um interstício de 10 dias. Então ele vai ser votado hoje e a segunda votação só poderá ser efetivada com no mínimo 10 dias de prazo. Então será votado hoje, só nas próximas sessões daqui, não sei quais serão, 21 e 22, terá a segunda apreciação e votação, ok? Mas, na primeira votação, eu vou deixar as mulheres para ficarem por último, porque de repente elas votam contra, podem votar contra aí, né? Eu vou perguntar ao vereador Hugo, o senhor vota? A favor, presidente. Vereador Marconi? A favor. Vereador Janot? A favor. Vereador Pastor Marrone? Voto relator, presidente. Vereador Zezinho? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Então, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 04/2022 foi aprovado por 7 votos favoráveis, 1 ausência e nenhum voto contrário em sua primeira apreciação e votação. Então, como foi dito, haverá um prazo de 10 dias e ele voltará à ordem do dia na sessão do dia 21, dia 21, será a segunda e última votação, ok? Nós temos também agora um segundo item da ordem do dia, o PL 028, de iniciativa do vereador Marlone Dias Bernardes. Esse projeto de iniciativa do vereador Marlone, cadê ele? Esse aqui é o próximo. Esse. Sim. O projeto PL 028, de autoria do vereador Marlone Bernardes, dá a área que especifica o nome de Praça Peter Christopher Field e dá outras providências. Eu quero só, antes de colocarmos em tramitação, lembrar que a irmã do Peter, nosso saudoso Peter, a Susan, está na Flórida, nos Estados Unidos, nesse momento, ouvindo a transmissão da nossa sessão e acompanhando essa votação. Então, Susan, fica o nosso abraço carinhoso para você, tá? E, mais uma vez, só reafirmar que o Peter é merecedor, por tudo que ele fez, foi merecedor dessa homenagem, porque foi um homem que veio para o Alto Paraíso e fez dessa terra aqui o seu lar e defendeu como ninguém a nossa natureza, o nosso meio ambiente, e de uma forma tão sutil que não criou inimigos, criou apenas amigos aqui nessa região, motivo pelo qual agora está sendo homenageado. Então fica o nosso abraço a você, viu, Susan? Susan, acho que é Susan mesmo o nome dela. Esse projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Vou pedir à vereadora Helena que faça a leitura do parecer. Comissão de Justiça e Redação. Dá a área que especifica o nome de Praça Peter Christopher Midcliffe e dá outras providências. Trata-se de matéria de iniciativa do nobre vereador Marlone Dias Bernardes, dando nome do ilustre cidadão honorário de Alto Paraíso, Goiás, Peter Midcliffe. A área que especifica no projeto de lei destinada à praça pública. Por questões regimentais, o autor da matéria não pôde ser o seu relator,
tendo me convidado para desempenhar a função de relatora substituta. Muito me honra tal convite, não só pela alegria de relatar o projeto de lei de autoria de um colega e companheiro de Comissão de Justiça e Redação, mas também por ter convivido próximo ao cidadão Peter, pelo qual sempre tive admiração genuína. Do ponto de vista da legalidade, constitucionalidade e juridicidade, entendo a matéria como corretamente apresentada. Quanto ao mérito, deixo minha manifestação para o momento da defesa verbal do meu voto, em plenário. Nota-se a necessidade de eliminar uma redundância no preâmbulo do projeto de lei devido a uma falha de redação da Secretaria Administrativa da Câmara, no momento de transcrever o texto do projeto de lei, razão pela qual apresento emenda modificativa para retirada da palavra municipal. É do que tinha a relatar. Emenda modificativa. Modifica a redação do preâmbulo da lei, passando a vigorar com a redação abaixo. O prefeito do município de Alto Paraíso de Goiás faça saber que o plenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte. Voto da relatora. Nada mais havendo a relatar, apresento voto favorável à matéria com a emenda proposta e recomendo aos demais que acompanhem o meu voto. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2022. Vereadora Helena Gomes, relatora substituta. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, através da manifestação dos seus membros, em reunião desta data, apresenta voto favorável por unanimidade ao PL 28/2022, com a emenda apresentada nos termos referidos pelo relator da matéria. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2022. Vereadora Helena Gomes, presidente da comissão, vereador Marlone, relator da comissão, vereadora Renata, secretária da comissão. Bom, a palavra está em aberta para apreciação e posterior votação do PL 28. Inicialmente a palavra está com a comissão, com a sua relatora substituta, a vereadora Helena. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores daqui dessa casa, nossa amiga Suzy, que é irmã que está ouvindo nesse momento, todos aqui conheceram o Peter. E eu quero aqui parabenizar e agradecer o vereador Marlone por esse projeto de tão importância para a nossa comunidade, especificamente para nós no Moinho, que moramos e convivemos com o Peter durante todos esses anos. Eu quero falar um pouquinho aqui do Pita, porque era isso que a gente chamava ele no Moinho, todo mundo conhecia como Pita. Né? Então eu quero falar do Pita. Hoje, agora, não falar do Peter. O Pita é a forma carinhosa que a gente tinha de conversar com ele. Quando ele chegou no Moinho, eu na minha adolescência, e ele chegou em uma Kombi. Então, para a gente ali, era meio estranho, a gente não tinha convivência com pessoas de outros lugares. E quando chegou o Pita, aquele homem alto, ele era magro, cabelo longo, né? E, de certa forma, a gente queria uma resistência a tipo de pessoa. E o importante e a gente achou estranho ainda mais uma pessoa morar dentro de uma Kombi, a gente nunca nem tinha visto, né? A gente costuma morar em casa, mas morar em Kombi era bem complicado. E ele chegou ali, tranquilo na dele, como sempre ele foi, e ele morava embaixo de um pé de jaca, dentro dessa Kombi. E até um certo tempo, até ele comprar o terreno que ele comprou posteriormente. E ele chegou tão de mansinho que ele foi conquistando as pessoas. Diferentemente de outros que chegam no lugar e querem impor, né? Ele não, ele chegou no Moinho e começou a observar como é que a comunidade vivia. Então ele passou a viver nos termos que a comunidade vivia. E aí, assim, as pessoas, ele foi aproximando, assim, como quem não queria nada, da forma que ele sempre foi, e conquistando o coração das pessoas, né? E era, assim, tão engraçado, eu vou resumir, porque senão eu não fico a noite inteira falando dele, né?
E ele foi aproximando as pessoas, mostrando aquilo que ele tinha de bom. Ele era companheiro. Se ele chegasse no local e todo mundo estivesse trabalhando, ele ia ajudar a trabalhar, né? Se todo mundo estivesse fazendo farinha, ele ia ajudar a fazer farinha. Se todo mundo estivesse fazendo rapadura, ele ia fazer rapadura. E o engraçado é que ele não comia as comidas que a gente comia, né? Porque a gente era acostumado com a comida. E aí, como o terreno que ele comprou era muito próximo da casa da minha família, que a gente era o vizinho mais próximo, e aí ele chegava lá para almoçar e a gente falava: Peter, vamos almoçar? Aí minha mãe falava: tem frango caipira, Peter. Nossa, não, isso não, né? Então a forma dele se expressar a gente achava diferente. Então os dizeres dele eram diferentes. A gente não estava acostumado com aquilo, então a gente ficava assim, mas ele é muito estranho, mas não era o jeito dele. Então ele acabou conquistando o menino com o seu jeito de ser, né? Lembro como hoje, conheci a fruta lixia através de Peter, porque a gente não conhecia. E ele levou para o moinho a lixia, a gente achou interessantíssimo, né? Porque a gente tinha convivência com aquilo. Conheci a fruta caqui através de Peter, foi ele que levou para o moinho. E ele era engraçado porque ele levava tudo isso para o moinho, ele plantava e ele dava uma muda ou uma semente para minha mãe. Minha mãe não plantou, é claro, né? Porque ela achava que não era tão importante, na verdade era. Então aquilo tudo que ele plantou, ele tinha ali um verdadeiro pomar. Quem conhece o moinho sabe que quando ele estava lá, ele vivia daquilo que ele tinha. Ele vivia daquilo que ele plantava, né? Então, eu estou falando um pouco da parte que às vezes ninguém conhece. Porque todo mundo conhece Peter como um ambientalista, né? Todo mundo conhece ele nessa parte. Então, eu fico assim feliz demais por participar, por ser relatora desse projeto. E, por fim, eu só queria deixar aqui uma mensagem, ela é um pouco curta, para definir mais ou menos quem era Peter. Agora eu vou falar de Peter, né? Peter Midkiff deixou o seu legado em um dos maiores ensinamentos que ele nos deixou. Foi com a riqueza de estar na simplicidade. Ele era muito simples. Aquele homem branco, nascido em Portugal, filho de americano e mãe inglesa, e chegou no meio dos anos 80. Morava em uma Kombi de cor azul, debaixo de um pé de jaca do senhor chamado seu Dó. Ele que alimentava das frutas e somente do que a natureza tinha a oferecer. Era um verdadeiro amante da natureza, um verdadeiro protetor, ativista, que tinha tanto amor dentro do seu coração que dentro dele não cabia, por isso ele disseminava, ensinando, dando aula. Passou muito tempo dando aula de inglês na escola do mundo. Disseminava os ensinamentos mais puros, carregados de muita sabedoria. Ele era o verdadeiro exemplo de como viver em harmonia com a natureza. Quem conviveu com ele sabia realmente que ele vivia e se alimentava do que a natureza produzia. E de fato ele vivia e não escondia somente em discursos. Ele era a verdadeira representação do respeito e proteção à natureza dos animais. E os animais? Uma mistura de coração de criança, alegre, divertido, engraçado. Ele era tudo isso, né? Parecia ser aquele homem sério, mas ele era isso. Divertido e engraçado, com a bravura de um lutador que perseguia seus ideais. Ideais que não eram somente seus, mas de um mundo melhor. E assim, Peter deixou marcado na memória de muitas pessoas que tiveram a alegria de conviver ensinamentos valiosos. Esse, então, era o nosso Peter. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição da comissão, se mais algum membro quiser fazer uso da palavra. Eu gostaria também de comentar como secretária da comissão. Eu queria parabenizar o vereador Pastor Barboni por esse projeto de lei. Confesso que fiquei com uma invejinha branca, né? É sempre bom querer participar. Se fosse um termo, né, um projeto de emenda, 3 vereadores podiam assinar e eu com certeza faria questão, junto com o mandato coletivo e forma cultural, de prestigiar.
essa passagem pelo Peter aqui. E falando em mandato coletivo permacultural, temos planejado o plantio de 280 mudas que vai ser feito justamente em frente à casa do Peter, então também lá no Novo Horizonte. Então acho que as homenagens, quanto mais homenagens para prestigiar esse nosso amigo, melhor. Relembrar também que na década de 80 são quase 40 anos de ativismo ambiental, né? E a celebração, o projeto de lei o anúncio do projeto de lei dentro do CONDEMA teve muita repercussão, né, do Conselho de Meio Ambiente. Muita gente celebrando esse projeto de lei, e o SAT ele fez uma lembrança aqui que o Peter ele foi responsável pela defesa da Gruta da Igrejinha, da revitalização do Parque Usina, do impedimento das PCHs, né, das pequenas bacias hidrográficas, do Mirador. Foi contra também a questão do esgoto no Rio São Bartolomeu, falou muito sobre loteamentos irregulares, falou sobre contra a utilização do flúor na água potável, e ele coloca etc, etc, etc. É um grande ambientalista que viveu entre todos nós, né? E que toda homenagem é pouca. Então, só para relatar um dos muitos comentários que surgiram hoje no CONDEMA, e dizer que sim, né, quando a pessoa é realmente querida e quando ela deixa um legado aqui, ela é reconhecida por todos e todas. Parabéns mais uma vez, pastor, por essa matéria. O senhor vai querer usar a palavra agora, vereador Barão, como membro da comissão, ou vai deixar mais para o final? Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra para comentar sobre o projeto? Não? A palavra está com o vereador Marlone, que é o autor da matéria. Senhor presidente, quero cumprimentar todas as pessoas que estão vindo a sessão pelo rádio. Cumprimento a Suzy, né? E quero aqui agradecer a senhora vereadora Helena por ter aceitado não poder ser outra pessoa, e foi feita uma análise que alguém poderia descrever um pouco sobre a história real do nosso amigo, companheiro Peter. A vereadora Rene, faço agradecimento da sua participação na comissão. Eu quero cumprimentar de uma forma muito especial Stephanie, aqui presente, a senhora Adna, eu vou estar falando sobre isso. Senhor presidente, eu preparei aqui uma mensagem que mexe muito. É uma mensagem bíblica que fala o seguinte: de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Peter realmente, isso é o mínimo. Essa homenagem, tudo que o Peter contribuiu para o nosso município de Alto Paraíso. Verdadeiramente, ele é uma pessoa que ele lutou, ele não desistiu. E me lembro que uma vez eu estava fazendo aqui, colhendo as pilhas na rua, né? E eu vendo tanta sujeira e ele tentando colher os papéis, eu falei para ele: rapaz, você não vai conseguir isso aqui não. Porque tirando você colheu, alguém jogava 10, 20, né? E ele então falou uma frase para mim, que é uma história e que a floresta pegou fogo. E o beija-flor vinha, catava água e jogava, tentando ali apagar um fogo na floresta. Isso é impossível, porque a beija-flor, o tanto que ela consegue pegar de água é muito pouco. Então eu falei: ó, mas daí? Ele disse assim: mas ela fez a parte dela. Eu quero dizer o seguinte: se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza teremos aí um mundo melhor. Senhor presidente, tudo isso que o Peter ele representa, ele foi e será na memória de todas as pessoas a qual conheceu, fez tanto por essa cidade. Mas eu quero destacar aqui uma pessoa muito especial, que é a Adna. O Peter ele chegou um momento que ele adoeceu, e por tudo que ele fez por Alto Paraíso, mas uma pessoa por lado dele foi a Adna, ali no hospital, às vezes deixando a família, a filha, o esposo, para ficar no hospital com o Peter.
Isso não tem preço, Adler. Ele fez muito, mas no momento que ele mais precisou, você estava lá. Parabéns. Eu sei que a retribuição que virá para você não informa espécie de valores humanos, mas sim um valor só Deus pode recompensar. E todos os amigos, amigas, a história do Pita por si se fala. O que foi narrado pela nossa relatora, a vereadora Helena, isso já mostra um pouco daquilo que esse herói, esse guerreiro Pita foi aqui para o nosso município. Fico muito feliz, de você ter me convidado para apresentar, ser o mensageiro que apresentar esse projeto aqui, que é tanto importante para o povo de Alto Paraíso. Muitíssimo obrigado a você e todas as pessoas envolvidas nesse processo. Parabéns a Stephanie também, que é acompanhado. Senhor presidente, eu só peço para os meus vereadores que votem a favor dessa matéria. Obrigado, senhor presidente. A palavra está em aberto. Se mais algum vereador quiser fazer uso para comentar sobre a matéria. Não? Então vamos para a votação do PL 28/2022. Vereador Dezinho, o senhor vota? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador Gugu? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genô? A favor. O PL 028/2022 foi aprovado. O autor da matéria, o vereador Marrone. Voto com a relatora, senhor presidente. Desculpa, vereador, ter esquecido o senhor. O PL 028/2022 foi aprovado em sua primeira apreciação e votação por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Lembrando que hoje não contamos com a presença do vereador João Vitor. Será relacionado para a segunda votação amanhã e posteriormente na quarta-feira a última apreciação e votação. Nós temos ainda para a sessão de hoje o PR, que é o Projeto de Resolução 04/2022, iniciativa da vereadora Renata Novaes de Freitas, o qual altera o regimento da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás, para mencionar título de cidadão honorário. Esse projeto foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para que emitisse o seu parecer. Eu vou pedir à vereadora Helena que leia o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás, para mencionar o título de cidadão honorário. Relatório. Trata-se de matéria de iniciativa da vereadora Renata Novaes de Freitas, promovendo alterações no regimento interno da Câmara Municipal. No que se refere às exigências jurídicas e constitucionais, acompanha integralmente a manifestação da assessoria jurídica da Casa de Leis, sem emendas, repetindo o Santa. Voto do relator. Quanto aos aspectos constitucionais e de técnica legislativa, apresento o voto favorável à matéria, sem emendas, e recomendo aos demais que acompanhem o voto. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2022. Vereador Marmone Dias, relator da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, através da manifestação dos seus membros, em reunião desta data, apresenta voto favorável por unanimidade ao PL 04/2022, sem emendas, nos termos referidos pelo relator da matéria. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2022. Helena Gomes, presidente da comissão. Marlone Bernardes, relator da comissão. Renata Novaes de Freitas, secretária da comissão. Bom, está em aberto para discussão, para a sua votação, parecer da comissão. A palavra inicialmente está com o seu relator, o vereador pastor Marlone. Senhor presidente, mais uma matéria muito importante da iniciativa da vereadora Renata. E nós tivemos algumas reuniões para análise e dar um diagnóstico para que esse projeto pudesse ser a votação. E temos um parecer jurídico também favorável, então o projeto tem condição de ser levado ao plenário para discussão e votação. Mas desde já eu peço aos colegas que votem a favor do nosso relator. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta para os membros da comissão. Mas o vereador da comissão quer fazer uso da palavra.
Vereadora Rende, uma palavra. Boa noite mais uma vez. Primeiro, parabenizar a vereadora Helena pelo projeto de lei anterior, que foi o que deu a abertura para que a gente fizesse esse projeto de lei, né? Porque quando a gente leu o regimento interno, a gente não achava onde que estava cidadão emérito, onde estava cidadão honorário, e aí com isso a gente teve então a oportunidade de dar uma pequena organizada no nosso regimento, criar uma seção exclusiva para os títulos honoríficos e agora sim entender que tanto os alternativos quanto os nativos, ou os chegantes quanto os nascidos aqui, têm o seu mérito reconhecido através da sua vida aqui, dos feitos, né, pela sociedade civil dentro do nosso município. Então esse projeto é um projeto bem simples, na verdade, que adapta e adequa esse merecimento tanto dos cidadãos que nasceram aqui quanto das pessoas que chegaram, se apaixonaram pela cidade e vivem aqui no nosso município, contribuindo então com seus feitos para a sociedade civil. E lembrando que o presidente já fez a convocação, né, dia 9 de dezembro, é isso, presidente? Vai ter então uma homenagem aqui feita pela Câmara dos Vereadores, uma solenidade de fim de ano, distribuindo então honra ao mérito, né, desses cidadãos e cidadãs nascidos aqui e chegantes. Então, tivemos aí a participação dos 9 vereadores e vereadoras, e cada vereador e vereadora teve a oportunidade de escolher 2 pessoas para serem homenageadas, né? Um chegante e um nativo. Então, dia 9 de dezembro, vocês ficarão sabendo, e nós também, quem são essas pessoas que tanto contribuíram com o nosso município e estão sendo apreciadas e honradas em vida, né, pelos feitios que fizeram e contribuíram aqui com o nosso município. Obrigada, presidente. Mais algum vereador gostaria de comentar sobre a matéria? Não? Marconei, com a palavra. Só, além de salientar a importância do projeto, né, dizer que, infelizmente, a Câmara só pode fazer essa homenagem a 2 pessoas por vereador, mas que na cidade tem muito mais pessoas que mereciam, né, essa honraria. Infelizmente, a gente não pode dar a todos que merecem. É uma escolha muito difícil, somente 2 pessoas por vereador, mas é o que determina os regimentos e a lei. Bom, vereadores, vamos voltar depois do comentário fazer com os senhores. Nós vamos votar primeiro, né? Mais algum vereador da palavra ou não? Vereador Agenor, como o senhor vota, o parecer da comissão? A favor. Vereador Marconei? A favor. Vereador Hugo? A favor. Vereador Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Russo Marrone? Voto pelo relator, presidente. Está aprovado em sua primeira apreciação e votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação, o PR 04/2022, sendo 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Só lembrar aos senhores, já entrando na fase das explicações pessoais, que será o nosso último item, e eu até fiz um vídeo para a Priscila e acabei de passar uma mensagem para ela para não divulgar. Porque nesse vídeo está marcado a São Solene para o dia 9 de dezembro, dentro da programação de aniversário da cidade, que é sexta-feira. Mas acabaram de me informar que sexta-feira é o dia do show na cidade. Então, se for realmente isso confirmado, parece que é isso mesmo, nós vamos ter que mudar para quinta-feira a sessão solene, porque senão uma coisa atrapalha a outra, né? Então, aí, viu, vereador Rene? Então, vamos mudar a sessão solene para o dia 8, para que a gente não entre em concorrência aí com o show na rodoviária, porque senão uma coisa atrapalha a outra, né? E eu tenho certeza que vai ficar vazia a Câmara no local da sessão solene. Com toda certeza. Bom, vereadores, na fase das explicações pessoais, algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, lembrando que nós teremos para a ordem do dia da manhã a segunda apreciação e votação
do PL 028, aí já na sua íntegra, projeto completo com o parecer das comissões. E também teremos na ordem do dia de amanhã a segunda votação do PR 004/2022, também já na sua íntegra com a inclusão das emendas. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não temos mais nada para a sessão de hoje. Mais uma vez agradecendo a todas as pessoas que nos honraram com a presença, agradecendo a todos que estão sintonizados aí, seja em Alto Paraíso ou em qualquer local do país ou do mundo, ouvindo as matérias que estão sendo levadas em pautas por essa Casa de Leis. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio Costa, por também essa contribuição. Eu não citei o nome do Iane, ele está acompanhando a gente aqui desde o início. Obrigado, Iane, por estar junto com a gente aí. Então, em nome de Deus, em nome do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã no horário regimental de 8 horas ou 20 horas, se assim melhor, se assim preferirem, e rogando ao nosso Deus que nos leve em paz para nossas casas, e como eu sempre menciono, que o amor de Cristo possa estar fazendo morada em todos os nossos corações e que encontre terreno fértil para produzir bons frutos, tá bom? Muito obrigado a todos.